Você já parou para pensar se está correta a quantidade de pessoas ou mesmo a quantia de AGVs usados no seu centro de distribuição e armazenagem? E quando a gente muda a prioridade de atender, por exemplo, a área de recebimento ou reembalagem que pode ficar ali próximo? Existem pessoas que falham em explorar as consequências de mudanças operacionais sobre a produtividade. No momento em que novas regras do WMS são implantadas, sempre vai ter variação importante e você precisa pelo menos saber quanto é que essas variações vão custar para você. Meu nome é Fábio Paiva e eu ajudo as pessoas a dominar os elementos do alto desempenho operacional. Eu formo Black Belt Simulation Based Lean Six Sigma. No sexto vídeo desse curso, em pouco mais de 15 minutos, eu vou mostrar como definir e avaliar as causas dos principais fatores que você deve trabalhar para operar com custo otimizado. Aqui está o modo como nós vamos fazer isso. Em 3 etapas, você vai explorar os modelos que eu coloquei aí para a gente fazer análise de sistemas de armazenagem. Você vai aprender como trabalhar os dados e parâmetros que impactam na produtividade. Vamos ver diretamente nos modelos a formação de gargalos e a utilização de equipe de forma mais ou menos produtiva. Para começar, nessa primeira parte, você vai ver os elementos de um processo simplificado. Observe no modelo aí, desde a chegada do material, transporte com AGV, tem área para coleta e estocagem, até o final aí onde a gente tem separação e expedição. Se a ideia é chegar ao processo com o menor custo, tem que considerar em uma só abordagem o espaço, o tempo e a lógica também. Muita atenção agora, você vai procurar fatores de variação no espaço como a locação dos itens, diferenças entre locação dos itens. No tempo, como tempos de ciclo, quando os dados foram coletados e agora. Perceba que pode ter uma diferença e normalmente tem. Na lógica, como a prioridade de chamar o pessoal ou equipe entre um setor e outro. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos iniciar a fase de análise com o método Simulation Six Sigma. Nessa fase, ao testar o modelo e comparar com a realidade, pode não bater a quantidade de operadores que o simulador sugere e também pode não bater os tempos de processamento que sai no simulador e quando você volta lá na área para medir de novo. A verdade é que depois da medição original, muitos supervisores mudam as regras que declararam. Além disso, os tempos de ciclo sofrem variação em função de se ter muito ou pouco serviço em cada um dos setores. Na verdade, um efeito da lei de Parkinson, precisa ficar muito atento com isso. É por isso que vai aí uma dica de alto desempenho. Cuidado com essas regras. Padronize até o que for aleatório para que você coloque como aleatório no simulador. Finalmente, vamos para a parte prática. Você vai abrir o simulador e vai fazer uma análise de um processo de armazenagem já programado que eu vou disponibilizar. Você vai ver como é simples e rápido fazer isso no poderoso simulador Witness. Você vai tirar relatórios e vai fazer mudanças que chamamos testes de cenário. Use isso aí para dimensionar os recursos. Na realidade da sua planta, é bem provável que ao definir cenários e simplesmente dimensionar a equipe, já vai dar uma economia superior a 10%. No nosso estudo de hoje, o modelo simplificado de operação em centro de distribuição foi gerado para análise do uso de rotas e veículos. Um fluxo de produtos desde a unidade fabril é coletado por um sistema AGV e depositado em uma baia de coleta e também de expedição aí no mesmo lugar. Perceba as oportunidades de otimizar o sistema de controle de processos com base nas regras. Eu lembro de um cliente que ainda não tinha pensado nas regras do dia a dia como se fossem, nas práticas do dia a dia, vamos dizer assim, como se fossem regras. Observe os componentes do processo que a gente está estudando aí. Quais as regras que você acha que são utilizadas nesse modelo que eu coloquei para você aí? Em que locais tem regras? Faz uma analogia para o seu processo também na sua empresa. No nosso estudo de hoje, a gente tem as ordens de coleta geradas aleatoriamente para definir quais unidades devem ser tomadas. Nas esteiras de classificação, o veículo automático deposita as peças também em ordem aleatória, no modelo, né? De fato, a gente tem aí um modelo simplista, mas já dá para entender como levantar as variáveis que influenciam na produtividade. Nesse ponto, você é desafiado a considerar o espaço, o tempo e a lógica nesse modelo. Eu estou repetindo, esses 3 elementos são fundamentais para o alto desempenho. Nesse modelo você pode perceber que são gerados também elementos aleatoriamente para a parte de estocagem.
Veja de novo que da mesma forma os pedidos ou ordens de coleta são gerados da forma aleatória. Na prática, a mudança constante dos tipos e nas quantidades leva à necessidade de você fazer recálculo dos recursos. Outro ponto importante é que você pode também reposicionar os produtos conforme a popularidade e recalcular a quantidade de recursos para operar esse sistema. Como é que vocês definiriam essas regras aí no seu sistema, na empresa que você tem? É isso aí, pessoal. Defina os objetivos, as restrições, os fatores importantes estatisticamente e vá em frente. Embora simplificados, frequentemente modelos como esse podem ser muito úteis para a gente testar alguns tipos de regras que são necessários em um sistema de controle. Não tem como manter a produtividade se você não tem uma ferramenta certa para se planejar, ainda mais porque tem muita complexidade e variação no processo. Esteja certo de seguir cuidadosamente a metodologia Simulation Lean Six Sigma, que você vai ter resultados de maneira inequívoca. Bem-vindo ao modelo que hoje você vai entregar para sua equipe. Você vai calcular e mostrar para o seu time quais são os fatores que devem ser modificados para ter um custo ótimo da operação. Vai ter diferenças entre o programado e a realidade. Você vai enxergar evidências de perdas de dessaturação, subotimização e comportamento. GNVA vai enxergar esperas, movimentação excessiva, transporte e desvios. Na primeira etapa da fase análise do método DMAIC-S, nós vamos comparar os resultados do simulador entre a situação inicial feita na medição e agora com níveis de fatores controláveis modificados. Para isso, vamos definir quais são os fatores e os níveis que queremos testar. Por exemplo, vamos comparar as taxas de utilização em filas na situação inicial e com uma alteração de recursos, realocando e retirando excessos. O normal é que dê para enxergar de 10% a 20% de economia de recursos. Vamos repassar agora as fases do DMAIC-S. Na definição, você calcula quanto pode ganhar, o local do projeto e define o time. A medição é o momento de coleta de dados como demandas, perdas e também lógica dos sistemas. Ao chegar à fase de análise, vamos fazer testes de custos, tempos de ciclo e produção também. Em melhoria, técnicas de otimização são aplicadas no ponto de máximo resultado. Finalmente, na fase de controle, você usa o modelo em realidade virtual diariamente para manter o custo ótimo. Se eu já tenho um sistema de gerenciamento de armazéns, o WMS, por que é que eu vou precisar de um Black Belt usando simulador? Normalmente, as equipes tentam criar indicadores para produtividade no WMS, mas no final, o que deve prevalecer é valor agregado, mesmo em operação logística. A grande questão aqui é que a variação é encontrada em toda a medição que foi feita. Cada variação tem uma causa, uma razão, podendo ser trabalhada de modo específico. Como Black Belt, é você que vai identificar essas causas e só dá para fazer isso com uma curva gerada pelos dados coletados em campo e outras curvas geradas pelos dados do simulador. Nos testes de cenários com simulador, a mesma quantidade de itens pode ser produzida em média por hora e o que você deve fazer aqui é balancear a equipe segundo os setores da sua planta. A conclusão disso é que onde a gente tem complexidade e variação, tem desperdício e muito. O WMS é necessário, mas sem simulador, o custo da operação é pelo menos 10 a 20% maior. Tem muitos elos que definem a eficiência de um centro de distribuição. Se uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco,
Então os gestores devem perceber onde está localizado para manter ele o mais protegido que puder. Você não pode correr o risco de solidificar cada área e negligenciar os elos que unem cada uma delas. A otimização do layout vai proporcionar um uso muito mais apropriado do espaço. Observe no modelo simplificado cada área operacional e perceba que as distâncias são rigorosamente observadas. Mudanças como redefinição dos espaços podem causar gargalos e reduzir a produtividade além da capacidade. Veja os fluxos aí na tela e perceba onde podem ocorrer os acúmulos. A criação de novos layouts como cenários pode ser feita com simples alterações de variáveis ou também pode ser feita com nova programação, mas somente se precisar. Para gerenciar os espaços, na prática, simples alterações podem dar ótimos resultados e ainda temos a vantagem de avaliar corretamente o custo operacional, que depende fundamentalmente do layout e também da demanda. Só para resumir, pessoal, sem um layout, que é um fator representando grande parte do custo, você trabalha sem dados adequados. A simples mudança do mix ou demanda provoca frequentemente grande variação nas taxas de utilização das equipes, dependendo do layout. Agora você é o senhor do tempo. Em processos logísticos, a habilidade de dominar o tempo é fundamental para um máximo de eficiência. Em minutos é possível enxergar meses. Você vai observar tarefas esperando pessoas e pessoas esperando tarefas. Então precisa considerar filas simplesmente porque elas são fatores estatisticamente relevantes no custo. Ao analisar os dados, se você já acompanhou centros de distribuição, sabe a dificuldade que é definir as equipes e ajustar a produtividade. Outra coisa, tem muita variação de tempos de processos, além da própria variação de mix e quantidades, e isso fica pior ainda se considerarmos os horários dos caminhões. No modelo de centro de distribuição simplificado que eu coloquei aí para vocês, esse elemento está presente dinamicamente na tabela de chegada dos materiais na área de recebimento, nas listas de coleta, nos tempos previstos para execução, no sequenciamento de atividades e também nas velocidades de caminhada para acesso às áreas. Dominando o tempo com habilidade, você vai analisar menos dados com mais relevância, evitando a síndrome do palheiro. Finalizando, vai saber usar distribuições tão simples quanto a triangular em muitas situações com ótimos resultados. Isso eu posso assegurar. Você vai definir a lógica sobre os controles e também recursos do processo de armazenagem. Imagine o fator de controle, regra 1, sobre o elemento pátio de recebimento. No nível 1, não é permitido pallet e cesto armado na mesma fila. No nível 2, é permitido. Imagine o fator de recurso, regra 2, sobre o elemento pátio de recebimento. Nível 1, não é permitido um inspetor puxar material mesmo se estiver livre. Nível 2, se estiver livre, é permitido ajudar e puxar o material. É isso, pessoal. Conforme você testa os fatores e níveis, o custo muda em função das perdas que tem aí nesse gráfico em 4 grandes áreas. Se o objetivo é nível de serviço, ao variar os fatores de controle e recursos relacionados ao tempo, espaço e lógica, você vai obter custos com mais ou menos perdas. No exercício da aula de hoje, a gente tem um processo de armazenagem. Em 3 etapas, você vai completar o exercício e compreender na prática como tem muita oportunidade de melhoria nesse tipo de processo. Você está interessado na avaliação do desempenho, em análise de sensitividade, experimentação e também otimização. Podemos classificar os fatores que contribuem para a variação em saídas de simulação como fatores controláveis e fatores incontroláveis, também conhecido como ruído. Fatores de modelagem como tamanho do buffer, número de recursos e velocidade são normalmente considerados controláveis. Diferentes ajustes nesses fatores controláveis levam a diferentes resultados, principalmente no custo do seu processo. Você vai ajustar esses fatores para obter o melhor desempenho no processo. Eu preciso que você faça, nesse momento, uma lista dos fatores controláveis e os parâmetros que estão sendo usados aí no exercício. Por outro lado,
Fatores não controláveis são valores que mudam com o tempo, refletindo o comportamento dos processos no mundo real. Essas variáveis são apresentadas no processo como distribuições de probabilidades definidas por amostragem em campo. Nesse último grupo, temos fatores como tempo de processamento, tempo entre falhas e tempo para reparar, porcentagem de sucatas ou retrabalho e assim por diante. Considere a minha aula presencial, onde com mais tempo eu mostro que a maior parte da produtividade está na análise e ação sobre as distribuições usadas no seu projeto. Agora eu peço que você faça uma lista dos fatores de ruído, mostrando as equações que os representam. Um ponto interessante dos sistemas logísticos é a possibilidade de programar a chegada dos materiais como fator controlável e, por outro lado, acrescentar variações de trânsito ou falhas nos caminhões como fator incontrolável. Imagine nesse nosso modelo do exercício a natureza estocástica dos processos do mundo real, e assim você vai ter uma aproximação bem aceitável da realidade. Finalmente, eu preciso que você agora avalie a produtividade do modelo como ele está. Taxas de utilização de recursos, quantidade total de itens estocados, custo total da operação, custo por unidade estocada e custo total do desperdício em esperas e também bloqueios.